Lição 1. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Antes de começar, só respira. Sente seus pés no chão, o peso do corpo na cadeira se estiver sentado. Não precisa fazer nada com isso. Só nota que você está aqui agora, num corpo que sente. E agora olha ao redor. Deixa o seu olhar pousar em alguma coisa, qualquer coisa. Um objeto, uma imagem. Você sabe o nome disso que está vendo. Sabe para que serve? Sabe de onde veio, talvez? Você tem uma história sobre essa coisa, mesmo que nunca tenha parado para pensar nisso. Essa história é o significado. E a proposta dessa primeira lição é estranha. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Parece absurdo. Claro que as coisas significam. A cadeira é para sentar, a janela deixa a luz entrar, o copo segura a água. Mas observa, isso que você acabou de pensar, a função, a utilidade, não é o significado que a gente está questionando. O significado que carregamos é outra camada. É a importância que damos, o valor, a carga emocional, a história invisível que se acumulou. Pensa agora num objeto que você tem há muito tempo. Algo que pertenceu a alguém ou que te lembra uma fase da vida. Esse objeto ele tem uma função, mas também um peso que vai além da função. Um significado que você colocou ali. Agora pensa num objeto igual, mas que pertence a um desconhecido. A função é a mesma, mas o peso é completamente diferente. Onde está a diferença? No objeto ou em você? O que estamos começando a perceber é isso. O significado que vemos não estão nas coisas, estão em nós. Com objetos, isso é mais fácil de notar. Mas a mesma coisa acontece com o que realmente importa. Pessoas. Pensa em alguém que você ama. Quando você olha para essa pessoa, o que você vê? Vê um corpo, claro, um rosto, um jeito de se mover, mas você vê também anos de história, memórias, expectativas, decepções, momentos bons, momentos difíceis. Então você vê a pessoa ou vê tudo que acumulou sobre ela? Agora pensa em alguém com quem você tem dificuldade. Alguém que te decepcionou, que te magoou, que fez algo que você não consegue esquecer. Quando você pensa nessa pessoa, o que aparece? Provavelmente não é só a pessoa. É a história inteira. O julgamento, a mágoa, o significado que você deu ao que aconteceu. Ela me traiu, ele não se importa comigo, essa pessoa é egoísta, eu nunca vou poder confiar de novo. Esses pensamentos parecem descrever a realidade, mas são significados, interpretações, histórias que você construiu. Eu não estou dizendo que nada aconteceu. Coisas aconteceram, palavras foram ditas, ações tiveram consequências, mas o significado que você dá ao que aconteceu, isso é seu.
E pode ser que não seja a única forma de ver. Isso é difícil de aceitar, porque os significados que damos às pessoas parecem tão verdadeiros, parecem fatos, não interpretações. Ele é assim. Ela sempre faz isso. Essa pessoa nunca vai mudar. Mas veja, quando você diz ela é assim, você está descrevendo a pessoa ou descrevendo a sua versão da pessoa? Quantas vezes você já mudou de opinião sobre alguém? Alguém que você achava incrível e depois decepcionou. Alguém que você achava difícil e depois se tornou próximo. A pessoa mudou? Ou o significado que você dava a ela mudou? Às vezes os dois, e às vezes só o significado. O ponto é, o significado não é fixo, não está gravado na pessoa, está em você e pode mudar. Agora pensa numa situação que te preocupa, algo que está acontecendo na sua vida agora, ou algo que você tem medo que aconteça. Qual o significado que você está dando a isso? Se isso acontecer, vai ser terrível. Isso prova que eu falhei. Isso significa que eu sou péssimo, que eu nunca vou conseguir. Esses significados parecem óbvios, parecem a verdade sobre a situação, mas são histórias, interpretações, projeções do que você imagina que vai acontecer ou do que aquilo diz sobre você. E se você não soubesse o que a situação significa? E se por um momento você pudesse olhar para ela sem a história? Não é para fingir que está tudo bem, mas só para ver se existe algo além do significado que você trouxe. Isso vale para tudo que você vê. Objetos, sim, mas principalmente pessoas, relacionamentos, situações. O lugar onde os significados mais pesam, onde eles tiram o sono, onde eles apertam o peito, onde eles parecem impossíveis de soltar. A lição de hoje não pede que você solte tudo de uma vez. Também não pede que você finja que nada importa. Pede só que você perceba. O significado que eu vejo pode não ser tudo que existe ali. Eu trouxe algo para essa pessoa, para essa situação, para esse momento. E o que eu trouxe está colorindo tudo que vejo. Isso não é defeito. Isso é humano. Todos nós fazemos isso o tempo todo. Mas quando você percebe que está fazendo, algo muda. Um pequeno espaço se abre entre você e a história que você conta. Nesse espaço, algo diferente pode aparecer. Não porque você forçou, mas porque você deixou de apertar. Hoje, algumas vezes, experimenta isso com objetos. Se quiser, começa devagar. Mas especialmente com as pessoas, com situações, com o que está vivo em você agora. Olhe para isso e pergunta: o que eu estou vendo? É a coisa em si ou o significado que eu trouxe? Nem precisa responder, só deixa a pergunta ficar e veja o que vem.